Meu nome é Camille e hoje eu trouxe um artigo que foi publicado esse ano, em maio, e que ele vai de encontro com o último artigo que eu apresentei, que foi sobre a diferença entre o treinamento polarizado e o treinamento entre limiares, que nesse artigo que eu apresentei, ele concluiu que era muito importante incluir exercícios de alta intensidade durante o planejamento da periodização para corredores, porque isso melhora a resistência, principalmente em teste na esteira, os corredores conseguem durar por mais tempo nesse teste. Então, hoje eu trouxe um artigo que fala sobre o HIIT, e diferentemente de outros que já foram apresentados, esse artigo ele fala que ele foi o primeiro a testar uma variável que eu vou falar mais para frente, qualquer. E ele é de um grupo de pesquisadores turcos, que o artigo, né, o tema dele é efeito de diferentes intervalos de descanso no treinamento, né, intervalado de alta intensidade, nas composições, né, de VO2 máximo, composição corporal, força isocinética e potência. Pode passar, por favor, Vitor. Então, o HIIT, ele é um treinamento intervalado de alta intensidade, que é muito estudado na literatura há muitos anos e que possui e que tem benefícios muito grandes que já são consolidados, como melhora no VO2 máximo, melhora no limiar anaeróbio, melhora de composição corporal, principalmente em diminuição da gordura corporal, um percentual de gordura, por causa da alta intensidade. E também ele é um tipo de treinamento que é muito time efficient. Ele ajuda muito nisso. Você ganha muito tempo com o treinamento, com o uso desse tipo de treino, e a vantagem de utilizá-lo é justamente que você consegue muitas melhoras em composição corporal, em níveis cardiopulmonares, você consegue melhorar, e também melhora do VO2 máximo, como eu falei, né? Também limiar anaeróbio também melhora, a potência, tudo melhora utilizando ele, né? Tudo, né? Não é tudo, mas uma grande parte da nossa fisiologia consegue ser aprimorada a utilizar esse tipo de estudo. E na literatura já é consolidado, né? Falam que para ter efeito nesse tipo de treinamento se deve ter uma intervenção que dure de 8 a 12 semanas, mas tem outros artigos também que mostram que se obteve melhoras tendo 6 semanas de intervenção ou 4, também teve alguns que mostraram 4. Nesse artigo eles citam na introdução alguns que fizeram menos e também obtiveram resultados muito bons. E a lacuna que existe, pelo menos esse artigo disse que é uma lacuna, e é justamente o que ele vai estudar, é justamente a questão do intervalo entre as séries. Então, como que isso pode influenciar? E ele vai testar 2 intervalos diferentes. Pode passar, por favor, Vitor. Então, ele tem 4 hipóteses dentro desses intervalos, né? A primeira hipótese é que o HIIT, com curtos intervalos, ele influenciaria na composição corporal, na força e na performance aeróbia. A segunda hipótese é que o HIIT, com intervalos longos, influenciaria também em composição corporal, em força, em performance aeróbia. A hipótese 3 seria que o HIIT, com intervalos curtos,
ele seria superior ao HIIT com intervalos longos em melhorias nas que eu citei anteriormente, né? Em melhoria de composição corporal, de força e de performance aeróbica. Então, o HIIT curto seria melhor, daria melhores resultados do que o HIIT longo. E a hipótese 4 é o contrário, seria que o HIIT longo teria respostas melhores do que o HIIT curto, de quem fez o HIIT curto. Pode passar, por favor. Então, o objetivo do estudo foi justamente examinar isso, os efeitos dos intervalos, né, dos diferentes intervalos, em 8 semanas de treinamento de HIIT, na força isocinética, mais precisamente em pico torque, em pico de potência, em rasão posterior anterior, em pico de trabalho para os músculos posteriores da coxa e quadríceps, e também VO2 máximo. Pode passar. Então, a metodologia, ela não foi com corredores, eram com praticantes de esporte, mas foi concorrida, né, a intervenção foi concorrida, a amostra não eram de corredores. Então, a amostra só foi composta por homens, 19 homens, ativos, com histórico de treinamento de 2 anos, então eles tinham que estar treinando, né, por 2 anos, e que estavam fazendo ali a prática do exercício que eles praticavam de 2 a 3 vezes na semana. E o estudo foi randomizado, né, foi feito a divisão desses grupos de quem ia fazer o HIIT longo e quem ia fazer o HIIT curto. Foi feito por sorteio, e só quem sabia quem era de um, quem era de outro, era o pesquisador que botou os numerozinhos lá no papel. Então, ele fala que ele era um estudo cego, né? Acho que é duplamente cego, né? Que as pessoas não sabem o que elas iriam fazer, e também quem estava envolvido não sabia, só quem sabia era só quem escreveu lá no papel, né? O que seria, cada número seria referente a um tipo do treinamento. Então, o número 1 seria quem faria o treinamento intervalado de alta intensidade com o período curto de intervalo, e o 2 é quem faria o treino o treino intervalado com intervalo longo. Então, eles separaram em 2 grupos. Um grupo ficou com 9 e o outro grupo ficou com 10. E o HIIT curto, com intervalo curto, eles fizeram 45% da frequência cardíaca de reserva como o intervalo, e durante o exercício eles teriam que atingir 85% da frequência cardíaca de reserva. E no HIIT longo, eles fizeram 30% da frequência cardíaca de reserva para o intervalo, e 85% também para a atividade, né, para o exercício. Então, as idades para o HIIT curto foram, na verdade, de 19 anos, com um desvio padrão de menos de 1 ano, e para o HIIT longo também de 19 anos, mas o desvio padrão um pouquinho maior, um pouquinho acima de 1 ano. A altura também foi parecida. E o protocolo que eles utilizaram foram 2 séries de 200, 2 séries de 300, 2 séries de 400, 2 séries de 300 de novo e 2 séries de 200. E eles faziam 3 vezes na semana, com o intuito de cada uma desses tiros, né, dessas repetições, alcançar 85% da frequência cardíaca de reserva. E a duração também do treino era diferente, porque quem fazia o HIIT curto tinha um tempo de sessão de treinamento menor. Então, durava em torno de 50 minutos para quem fazia o HIIT curto, e para quem fazia o HIIT longo, durava em torno de 90 minutos para se fazer esse protocolo,
né, para fazer uma sessão do protocolo. Demoraria mais ou menos esse período. Pode trocar, por favor, Vitor. Então, o que eles mediram? Né? O que eles mensuraram? Primeiro, eles fizeram um IMC percentual de gordura, utilizando a bioimpedância. Depois, eles fizeram um VO2 máximo, utilizando o protocolo de Bruce na esteira. Eu vou falar mais para frente, depois tem os slides só disso. Eles também fizeram, para ver a força isocinética, eles fizeram pico de torque, pico de potência, a razão posterior anterior e o pico de trabalho usando o dinamômetro isocinético Isomed 2000. E também, depois disso, eles fizeram a relação de força posterior e anterior a partir dessa conta aí que eu coloquei, que era pico de torque dividido pela altura e pico de potência dividido pela altura. Pode também passar. Então, o protocolo de Bruce, ele é um protocolo que é amplamente utilizado na literatura, no qual se começa em um ritmo bem tranquilo, que é caminhando a 2,7 km por hora, e a cada 3 minutos, que dura cada estágio, a cada 3 minutos se aumenta um pouquinho a velocidade e também a inclinação. A inclinação se inicia em 10% e ela vai aumentando de 2 em 2% a cada estágio. E é um protocolo que é utilizado justamente para conseguir detectar o VO2 máximo. Pode passar, Vitor, por favor. E a força isocinética, eles realizaram 10 contrações, executaram, na verdade, 10 contrações concêntricas em graus específicos, que eram de 60 e de 240 graus para cada perna. Então, os participantes, eles sentaram a 90 graus na cadeira. Eu tentei até colocar a foto eles não têm isso no artigo, não. Mas eu ia colocar a foto para ficar mais fácil de entender, mas ia ficar muito pequeno. Mas eles sentaram na cadeira 90 graus para fazer 10 contrações máximas nesses graus específicos, que era 60 e 240 com cada perna. Então, eles pegaram e tiveram um estabilizador ali para a pelve e para a coxa, para eles não movimentarem nem enquanto eles estivessem fazendo o movimento, fazer força e ganhar algum tipo de vantagem. Também eles tiveram na parte superior do corpo um limite para que eles ficassem alinhados. E também tiveram, a cadeira ela era ajustada para cada pessoa, para conseguir fazer com que elas realizassem um movimento mais adequado, então era também ajustado, e eles fizeram com intervalo de 3 minutos entre cada uma e de 5 minutos entre cada perna. E também eles utilizaram as repetições da primeira até da primeira e da 10ª análise também. Pode passar, Vitor, por favor. Então, a razão posterior e quadríceps, eles fizeram dividindo o pico de força isocinético dos flexores de joelho, do posterior da coxa, pelo pico de força do quadríceps, que é os tensores do joelho, em um modo específico de contração e de velocidade angular. Então, para análise estatística, e aí eles também falaram dessa razão posterior quadríceps, eles indicaram lá um outro artigo que eles falaram que já tinha criado uma fórmula específica para isso. Mas aí eu não entrei no artigo para ver qual era a fórmula. Mas eles indicam um outro artigo que eles utilizaram como base para fazer esse cálculo. Então, análise estatística, para fazer o tamanho da amostra, eles utilizaram o G-Power software, e para análise de dados, eles utilizaram o SPSS 26. Pode passar também, Vitor, por favor. Então, a gente vai para os resultados. Eles fizeram pré e pós.
Aqui, primeiro, a gente vai falar os valores, né? Do grupo que fez o HIIT com intervalo curto, que foram 9 homens. Então, como pré-intervenção, eles tinham um peso corporal de 63, em média, e no pós-treino eles tiveram 64. Então, basicamente, né, aumentou um pouquinho, mas não foi significativo, diferença significativa. O índice de massa corporal, né, o IMC, era de 20,3 e foi para 20,26, né, 20,2. Também não foi diferença significativa. E percentual de gordura, ele estava, né, antes em 7,4 e foi para 7,34. Diminuiu, porém também não teve uma diferença significativa. E o VO2 máximo, ele aumentou, estava em 59,2 e foi para 60,9. Aumentou um pouquinho também, mas também não foi uma diferença significativa. Porém, o que eles fizeram? Aqui nessa tabela, eles fizeram, se vocês repararem, né? Tá como se fosse os dois como HIIT curto. Porém, eles escreveram errado aí, né? O HIIT curto, ele... Tá aqui, ó. Cadê? Eu abri o artigo aqui também para olhar. Esse que tem os 10 participantes, ele é o HIIT longo. E ele colocou... Deixa eu ver se é o HIIT longo mesmo. Design... Aqui, ó, isso. O que ele colocou, os dois, né, como HIIT curto, mas esse segundo aí, que é o que eu vou falar agora, foi o que utilizou o intervalo longo. É o HIIT longo, e não o HIIT curto, como está aí, que teve 10 pessoas como amostra, né, desse grupo. Então, eles tinham como dados de pré-treinamento de peso corporal 68,2 e no pós-treinamento 68,1, mantiveram basicamente a mesma coisa, né, de média. O IMC, ele também manteve basicamente, diminuiu muito pouquinho, de 21,4 foi para 21,35, então ele basicamente se manteve, né? Porém, a percentual de gordura ele diminuiu, não foi significativo diferença, mas de 7,23 foi para 6,29 de média. Então, o desvio padrão também também diminuiu, que era de 4,47 no pré-intervenção e de 3,87 no pós. Então, a gente consegue perceber que teve uma redução do percentual de gordura considerável, apesar de não ter sido significativamente diferente, mas diminuiu. Porém, eles tiveram, diferente do outro grupo, uma melhora considerável no VO2 máximo. Eles melhoraram. Anteriormente, eles tinham 55,3 de média de VO2 e, após a intervenção, eles foram para 58,68. Então, foi significativamente diferente, inclusive também, como eu disse, a média, né, o desvio padrão, ele diminuiu também, né, de 5,21 no pré-intervenção, foi para 4,74 no pós-intervenção. Então, esse foi o único, dentro da composição ali corporal, foi o único, a única variável que deu realmente uma diferença significativa foi o VO2 máximo, como já é mostrado na literatura que o HIIT faz, né? Então, mas o que eles quiseram realmente ver é
que também no HIIT curto não teve, né, diferença significativa, utilizando esse intervalo menor do que o HIIT longo teve, que foi diferente. Pode passar, Vitor, por favor. E aqui a gente tem os dados sobre os valores da força isocinética, né? Da cadeira fazendo as 10 contrações máximas, né? Nos graus indicados de 60 e de 240. E aqui a gente consegue ter perna direita e perna esquerda, separaram por perna. E nenhum dos dados eles foram de pré-treino, de pré-intervenção e pós-intervenção, né? E nenhum deles foi estatisticamente diferente o pré do pós. Então, nem no 60 graus e nem no 240. Então, aqui a gente consegue perceber que o HIIT ele influenciou realmente na questão da melhora da resistência anaeróbia, né? Em questão da melhora do VO2 máximo. Porém, nessa outra variável que seria a força isocinética, ele não teve diferença entre pré-intervenção e pós-intervenção. Então, mostra que isso não foi atingido, né? Ele não teve uma resposta de melhora nesse quesito. Pode passar, Vitor, por favor. Então, aqui a gente tem também do HIIT longo, né? Os dados anteriores eram do HIIT curto. O HIIT longo, eles também não obtiveram nenhum dado que foi estatisticamente diferente entre o pré-intervenção e o pós-intervenção. Também separado por perna, né? Então, também não obteve eficácia, não obteve diferença entre quem fez o HIIT com intervalo curto na força e quem fez o HIIT com intervalo longo também na força, não teve diferença entre pré e pós. Pode passar, Vitor. Então, como conclusão, as sessões de HIIT, que são caracterizadas por intervalos variados de descanso e trabalho, ao longo das 8 semanas de intervenção, demonstraram um impacto notável no VO2, principalmente no pessoal que fez o HIIT com intervalo longo, né, que foi o único que teve a diferença estatisticamente significativa. E, por outro lado, como eu disse, essa intervenção, né, ela não teve efeito sobre a força isocinética e também não teve sobre força relativa e absoluta e nem nos parâmetros de composição corporal. Apesar de terem alguns diminuído um tiquinho, eles não foram estatisticamente diferentes. Então, assim, a gente pode concluir que o HIIT fazendo desse jeito, nesse modo que ele fez, né, de frequência cardíaca de reserva de 45% da frequência cardíaca de reserva no curto e de 30%, desculpa, e de 30% da frequência cardíaca de reserva em quem fez o HIIT longo, eles não obtiveram esses resultados, né, significativamente como eles queriam o objetivo do trabalho. Talvez, se durar um pouco mais esse período de intervenção, né, e como dizem na literatura, que a partir de 8 a 12, entre 8 e 12, talvez se ele fizesse em 12, talvez pudesse ter mais alguma diferença significativa dentro dessas variáveis que ele se propôs a estudar e ver se tinha alguma diferença, né? Por enquanto, ele só achou realmente no que a gente já
basicamente sabe que melhora, que é o VO2 máximo, né? E dentro disso, o HIIT longo se sobrepôs ao HIIT curto, e bem significativamente, né? De passagem, que aumentou de 55, de 155 foi para 158, né? Então, esse foi o resultado que ele encontrou. Muito obrigada.